Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho pra vocês da minha primeira experiência, de como que foi esse processo. E eu já adianto assim que no começo foi difícil. Eu tava cheia de dúvidas, eu achava que eu ia ser possuída, então eu ficava esperando a possessão acontecer e isso não acontece, só nos filmes de terror. Mas a jornada de aprendizado, ela é muito interessante e eu quero muito dividir com vocês como foi para que talvez possa ajudar vocês na caminhada, né? Como tudo começou. A minha primeira incorporação, ela aconteceu no Instituto Reprogramação do Ser, que é um instituto que fica em Colombo, Paraná. E chegando lá, eu tava extremamente ansiosa porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que ia ser um trabalho de um Bandaime. Era a minha primeira consagração de ayahuasca na vida. E eu já fui na cara e na coragem num Bandaime. E eu tava, assim, fervendo por dentro de ansiedade. Porque eu queria ver que negócio era esse. Então eu já cheguei logo pedindo pra tomar um rapé. Porque eu tava, assim, numa ansiedade extrema. Coloquei o tepi no nariz, tomei o rapé, logo já vomitei, já passou a ansiedade. E aí tudo começou. Depois da oração inicial, eu tomei o chá, fechei os olhinhos, deitei e fiquei lá esperando. Já de imediato, mesmo com a força fraquinha, eu já tinha recebido algumas mensagens, né? Uma delas era sobre o Christian, porque eu tava namorando com outra pessoa e daí a ayahuasca disse que eu precisava terminar com essa pessoa para que o Christian aparecesse na minha vida, que até então eu não sabia que era o Christian. E de repente começou a bater a força. A força que eu digo é entrar na imersão e começar a receber os ensinamentos. Comecei a ouvir muitas vozes na minha cabeça, um monte de gente falando ao mesmo tempo, parecia uma reunião das entidades, parecia que todo mundo estava lá empolgadaço para conversar comigo, porque até então eu não ouvia, não via, não conseguia me comunicar com eles, né? E eu sempre soube que tinha algo ali, mas era tão sutil que eu não conseguia me aproximar, né? E como eu sempre fui muito pessimista, então eu só ouvia as vozes negativas, as vozes dos obsessores. E aí quando eu comecei a conversar com eles, eu percebi que o verdadeiro encontro era com as entidades, era essa luz que eles trouxeram para mim. Foi uma aula incrível que eles me deram já na primeira consagração. E ali, meio que sem entender, eles foram me explicando, eu fui absorvendo cada palavra e até que eu recebi a primeira orientação. Foi algo bem tranquilo, mas que eu não soube interpretar. E aí vai uma dica para vocês que têm dificuldade de interpretar as coisas, como eu, que eu levo tudo ao pé da letra. Converse com a madrinha ou com o padrinho ou com o chefe dirigente do instituto e avise eles que vocês têm essa dificuldade. Por quê? Eu lembro que um dos meus primeiros ensinamentos foi sobre o anjo. Eu não me lembro se eu já gravei um vídeo sobre isso. Eu acho que eu já gravei, mas eu vou resumir. A espiritualidade disse pra mim que eu era um anjo e que eu tava passando por muitas dificuldades na vida por causa dessa minha ingenuidade. E eu não entendi, eu realmente achei que eu era um anjo mesmo. Passei um tempão tentando pesquisar na internet pra entender que história é essa sobre o anjo e tal. E lá também eu recebi um outro ensinamento sobre o Christian. Dá um oizinho, Christian. Oi. Na época eu tava namorando com outra pessoa e essa outra pessoa não queria vingar o relacionamento. E aí durante a consagração, a ayahuasca me disse que essa pessoa, ela não era pra mim e eu não era pra essa pessoa. Que eu tinha que terminar o relacionamento com ele porque tinha alguém pra aparecer para ele e para mim. E que enquanto a gente estivesse juntos, o nosso relacionamento não ia vingar, que eu estava atrapalhando ele. A gente terminou, eu encontrei o Christian logo em seguida e sou muito feliz, estou há anos com ele, graças a Deus, graças ao Oxalá. Mas não para por aí. A parte mais doida foi quando eles começaram a me explicar como que funcionava a incorporação. E aí, estava tentando entender as coisas que os guias falavam e tal, mas assim, é que pra mim, no começo era um processo bem difícil de compreensão. E aí as entidades falaram, calma, filha, vai dar tudo certo, é simples. E aos pouquinhos as entidades foram me explicando, né, que na minha cabeça fez sentido, que a incorporação era como se fosse assim, ó, essa sou eu.
essa é a entidade. Era como se a entidade encostasse em mim e nós passássemos a ser um só. A Carol ficasse em segundo plano e passasse a entidade a assumir o meu corpo. Mas eles me deixaram bem claro que isso não era uma possessão, que dependia mais de mim do que deles. E realmente, depois de muito tempo, conforme eu fui desenvolvendo, eu percebi que é 50% a Carol e 50% a entidade. Mas isso é sobre outro assunto, outra hora eu falo sobre isso. Eu sei que eles foram me explicando, me explicaram sobre os chakras, que era importante que eu compreendesse como funcionavam os chakras, porque a conexão deles era através do chakra, e que a partir do momento que nós conseguíssemos nos conectar um ao outro, eu passaria a ser o espírito secundário e a entidade passaria a ser o espírito dominante e passaria a ter o controle sobre o meu corpo, apesar de eu estar vendo e ouvindo tudo, ele poderia fazer o trabalho que ele precisar. E aí, hora da prática, né? Meu Deus! Eu lembro que veio a avó me dar ensinamento, a Mariazinha, a Dona Jurema, que até então eu não sabia que o nome dela era Dona Jurema. Na verdade, eu não sabia o nome de ninguém, né? E eles foram me mostrando a energia deles e como que eles trabalhavam. Cada um tinha uma energia diferente, empoderada, era uma energia linda, era uma energia forte. E eu me lembro que eu fiquei extremamente apaixonada com a energia da Mariazinha Herê. E tanto que na segunda consagração lá no Instituto Reprogramação do Ser, a Mariazinha me infernizou que ela queria muito um ponto específico, e aí eu falei com a madrinha, né? E ela acabou colocando pra Mariazinha, então foi muito lindo. Essa consagração pra mim, ela foi muito especial, porque a Mariazinha é a minha entidade favorita. Desculpa, vó, mas é verdade. Mas hoje também eu busco não me fixar somente em um instituto, porque naquela época eu só ficava naquele instituto, depois eu fui para outro, fiquei só naquele, e eu acredito que cada instituto tem algo a ensinar. Tem o Om Meditação, que é um instituto que ele não tem egrégoras. Na verdade, a madrinha fala que não é um instituto, é um espaço. E é um espaço muito acolhedor e gostoso, assim como o Canto do Colibri, que trata muito pessoas que são dependentes químicas. Então, hoje eu busco conhecer um pouquinho de cada instituto, consagrar em cada instituto, sem me prender, sem criar barreiras e sem ficar presa aos pensamentos de autossabotagem, né? Interpretar, mas é que eu levo tudo ao pé da letra, entendeu? Eu estou aprendendo a não levar ao pé da letra. Então, se você é como eu, diferente, converse com a madrinha do instituto e explique para que talvez você tenha um acompanhamento diferenciado, porque com a experiência da madrinha, do padrinho do instituto, eles podem te dar um direcionamento melhor, ao invés de você procurar pessoas fora do instituto que talvez nem entendam sobre o trabalho e coloca caraminholas na sua cabeça. É complicado. E você já teve alguma experiência parecida como essa? Comenta aqui embaixo para eu conhecer um pouquinho mais. Comenta algum instituto legal que você conhece, porque eu quero conhecer mais institutos. Eu tô com um projeto, não sei se vai ser para agora ou mais para frente, mas eu quero conhecer os institutos do Brasil afora. E se Deus abençoar, papai Oxalá permitir, mamãe Oxum, papai Oxó se autorizar, eu quero consagrar nas terras indígenas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!